É muito engraçado quando a gente está em situações nas quais a gente não pode controlar. As situações de desconforto que a gente chama, né? Essas situações de desconforto é tão interessante porque ela permite que a gente solte da gente emoções, instintos. E é tão engraçado quando um instinto fica muito forte e a gente se permite viver aquilo. Mas toda situação de desconforto, se você sem sentir ela, ok? Mas tente olhar o que ela está causando na volta da gente. O que ela está causando no entorno de nós. A gente vai perceber nessas situações quanta luz que há naqueles pontinhos que a força da natureza vai colocando para nos acalmar. Nunca existe o desconforto sem ter aonde a gente pode se firmar. Então, a gente sempre vai ter essa luz. A gente sempre vai ter. E a gente sempre, é só a gente olhar para a sombra, porque ela faz parte da nossa vida e de nós. Olhar como a gente lida com a sombra, porque a sombra é nossa força, é motriz, né? Sem a sombra a gente não se move. Se ficar só na luz, você acaba ficando ali, você estagnado. A sombra, ela é necessária para que a gente caminhe, para que a gente busque, para que a gente se movimente. E aí você olha para você nesse entorno, qual é seu papel naquilo? E aí de repente parece que você vai sentindo um bálsamo assim de amor, enchendo a gente assim de paz, de tranquilidade, de gente boa, de alegria. A gente vai sentindo dentro de nós essa mão, que eu vou chamar mão divina, cada um chame como quiser, que fala assim: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, isso é o tudo bem, e apenas permita os processos da vida, aceite eles para que eles se acomodem no seu coração e respeite o que você sente, sem a loucura, mas respeite o que você sente, ame o que você sente, respeite o que as outras pessoas sentem, como elas sentem, e apenas perceba você no meio disso. E quando você chega nessa coisa meio que a gente poderia dizer até meio egoísta, de olhar para si mesmo, a gente entende que tudo que acontece está certo, que traz a gente para um nível diferente de vida, de experiência, e que aquele desconforto ele causou muitas mudanças e muito crescimento em todos. E é interessantíssimo que quando você tem a paz disso, esse desconforto, você percebe o amor em cada situação, em cada ação de cada um. Você consegue perceber as fragilidades do outro, então você consegue auxiliar esse outro na fragilidade dele, respeitando a sua também, que tem hora que a gente precisa do nosso tempo. Mas a gente consegue perceber que todo desconforto, ele é confortável em si, porque ele muda a nossa forma de ver e de viver a vida. Ele faz com que a gente perceba coisas muito diferentes que a gente não tinha percebido. E eu não digo que é ser forte, não, que eu não gosto muito disso, não, dessa frase. Às vezes a gente confunde muito ser forte com ser guerreiro, e ser guerreiro parece que você está sempre pronto para uma batalha, não gosto disso.
Eu sei que a gente tem situações na vida que são difíceis, mas eu não gosto dessa frase, sou guerreira, não gosto disso. Eu passo por situações sim, e gosto de tentar buscar a maior parte das minhas soluções pela inteligência. Muitas eu não consigo, ainda preciso de alguns estímulos, às vezes dolorosos, porque é o meu tempo. E o ovo precisa quebrar, né, para ele poder emergir. Então ele dói quando quebra às vezes. Então eu respeito isso, mas como um processo, não como uma dor. E eu acho que é isso. A gente precisa olhar melhor, com mais amor, para as situações de desconforto, o que elas estão trazendo para nós, o que elas fazem de diferente na nossa vida, como a gente começa a olhar as pessoas. E eu peço sempre que meus olhos tenham o menos preconceito possível, porque a gente sempre tem algum, e eu peço sempre isso, que eu tenha menos preconceito possível, mas que eu consiga ver com a coisa mais limpa que eu tiver, para que o amor esteja prevalecendo nisso. E aí a situação de desconforto traz paz. E você começa a ver que nada é em vão. Nenhuma vida que está na nossa é em vão. Nenhuma pessoa que passou por nós é em vão. Nenhuma frase é em vão. Ela vai ser usada no momento que a gente realmente precisar, porque na verdade ela é a providência divina em ação. Que a gente confie sempre em todas as situações, que a gente olhe para nós, respeite as coisas que a gente sente, mas que a gente suba no bloquinho um pouquinho para olhar por cima daquilo, para ver o que aquilo quer dizer. E é isso. Um bom dia para nós.